Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Estamos aprendendo sobre a mensagem da cruz, a cruz de Cristo, o está consumado. E hoje eu quero falar sobre a cruz e a fé. Amém? A cruz e a fé. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 18 diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para o mundo, né? Nós sabemos que o mundo está cego, no mundo jaz o maligno. Eles não conseguem compreender, né, a cruz de Cristo. Mas fala aqui, mas para nós que somos salvos, que fomos alcançados por esta obra, o que diz? É o poder de quem, irmãos? É o poder de Deus. E eu quero fazer um resumo hoje sobre este poder, o poder do Evangelho, o poder da mensagem da cruz de Cristo. Nós já vimos, irmãos, que o pecado original tomou conta de todos os seres humanos, né? Ali contaminou todos os homens. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, aquele santo, sem pecado, a palavra diz, ele fez-se pecado em nosso lugar. Em outras palavras, irmãos, ele tomou o nosso lugar, ele levou o nosso pecado, para quê? Para nos dar vitória sobre o pecado, sobre essa escravidão. Quando eu falo venceu sobre o pecado, Jesus ele venceu sobre o pecado e venceu sobre a consequência do pecado. O que o pecado trouxe? O pecado trouxe morte, né? A palavra de Deus diz que o dia que o homem ele pecasse, ele morreria. E nós sabemos que a morte espiritual, irmãos, ela começou a reinar ali nos homens. Todos os homens nasceram longe, afastados de Deus, com essa morte espiritual. E Jesus veio para nos trazer, como diz lá em João, vida e vida em abundância. Então Jesus nos garante vitória do pecado, vitória da morte, a morte espiritual. Nós sabemos que um dia também venceremos a morte física, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, teremos um corpo glorificado, né, que vai viver eternamente na presença de Deus, para a glória de Deus. E ali então Jesus vencendo o pecado, vencendo a morte, Jesus também venceu a condenação. Havia uma condenação sobre nós por causa do pecado, a iniquidade que nós havíamos cometido. Ali também Jesus vencendo essa maldade, esse pecado, Jesus também venceu, irmãos, a maldição. Lembra qual foi a consequência do pecado? O homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, o fruto do ventre, os filhos foram amaldiçoados, mas a palavra de Deus diz em Gálatas que Jesus Cristo se fez maldição. Para quê? Para nos libertar, para nos dar vitória de toda maldição. Ei, povo de Deus, ei, filho de Deus, macumba, não pegue em crente. Olho grande, não pegue em crente. Maldição, irmãos, não pegue em crente, porque Jesus Cristo, ele venceu toda maldição para nos fazer herdar as promessas de Deus. Que mais, irmã Dani, que Jesus Cristo fez na cruz? Vencendo o pecado, vencendo a condenação, vencendo a maldição. Jesus Cristo, diz lá em Colossenses, despojou principados e potestades. Jesus Cristo venceu todos os demônios. Nós vimos em Apocalipse, o primogênito dos mortos
foi ao inferno, né? Resgatou a chave da morte, resgatou a chave do inferno para nos dar o que, irmãos? Vitória, para nos dar libertação. Então, quando eu falo que a mensagem da cruz é o poder de Deus, eu estou falando, ei, assim como Cristo venceu todas estas coisas, nós estando em Cristo, a palavra de Deus diz, nós somos mais do que vencedores por aquele a quem, irmãos, aquele que nos amou. E essa mensagem é tão poderosa. Quando eu falo sobre a mensagem da cruz, eu não quero que a irmã Dani seja lembrada, né? Daqui muitos anos, troca de pastor, a irmã Dani pregou, a irmã Dani falou sobre a irmã Dani não é nada, irmãos. A irmã Dani não é nada. Eu posso estudar, eu posso pegar muitos versículos, eu posso pegar muitas referências, muitas concordâncias, eu posso dar bons exemplos, mas se Deus não abençoar, se Deus não dirigir, se o Espírito Santo não fluir, de nada adianta. E o apóstolo Paulo, ele disse isso. Ele falou, eu estou pregando para vocês, não com palavras de sabedoria humana, eu estou pregando para você não com eloquência de homens, mas ele disse, olha só, pula para o capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1, ele fala assim, ó, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Versículo 2, no que ele se baseava? Versículo 2, porque nada me propus a saber entre vós, senão o que, irmãos? Senão este crucificado. Qual era a mensagem de Paulo? Era a cruz de Cristo. Por quê? Porque ele sabia que essa mensagem, irmãos, era poderosa para resgatar as almas do inferno, para resgatar as almas da dor, do sofrimento, da angústia. E essa deve ser a nossa mensagem. Nós vimos semana passada que nós fomos reconciliados. E nessa reconciliação, nós fomos chamados a ser reconciliadores. Essa mensagem precisa estar na nossa boca, no nosso coração. Ao ver uma pessoa lá sofrendo, a ver alguém lá preso, irmãos, pelas garras de Satanás, pelas garras do diabo, o que tem que estar no nosso coração? O que tem que estar, irmãos, nos nossos lábios? A mensagem da cruz. Eu lembro que numa cidade que nós passamos, tinha uma líder de jovem e ela seguia os jovens no centro da cidade. Misericórdia. Ela via que os jovens iam sair para comprar pão, para fazer alguma coisa no centro. Irmãos, ela saía, ela ficava assim, espreitando para ver se o jovem não ia fazer coisa errada. Para quê? Para no Ministério Jovem dar indireta. Para no Ministério Jovem, irmãos, pregar e dar exemplo daquele pecado. Não quero saber o que o homem está fazendo de errado. Se eu pregar, irmãos, a mensagem da cruz, se eu souber apenas o que eu preciso saber, que é o que Jesus fez na cruz, eu tenho a certeza, irmãos, que essa mensagem, ela é poderosa o suficiente para resgatar a criança, o jovem, o adulto, o idoso das mãos de Satanás. Você está entendendo? Às vezes a pessoa fica preocupada em falar do diabo. Às vezes a pessoa fica preocupada em falar do pecado, em falar, né, irmãos, ali do mal. Mas a nossa mensagem deve ser a mensagem da cruz. Amém? Hoje, você ouvindo esta mensagem, não deixa o poder de Deus para fora, né? Não deixa o poder de Deus inoperante na tua vida. Não são estudos, não são versículos,
mas a palavra de Deus diz, é o poder de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, irmãos, com o coração aberto, aquilo que Jesus Cristo ele fez por você, não importa se você era um alcoólatra, não importa se você era um dependente químico, não importa se era maconha, se era crack, não importa qual é o grau de dependência que uma pessoa tem do erro. Se essa pessoa abre o coração para aquilo que Cristo fez, como Cristo levou o pecado, essa pessoa verdadeiramente, ela é livre. Verdadeiramente, irmãos, ela é liberta. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele fala bastante isso. Deixa marcado aqui, e depois nós vamos associar isso à fé. Mas olha o que Paulo fala também em Romanos. Volta um pouquinho atrás, você estava em Coríntios, né? Romanos, capítulo de número 1, livro de Romanos, capítulo de número 1. Às vezes a pessoa acha que para ser liberta tem que manifestar, né? Tem que quebrar tudo na igreja, tem que levantar os bancos para cima. O pastor Moisés, ele sempre fala, maior e melhor libertação é aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus. Irmã, mas aquela pessoa estava lá presa em correntes malignas. Irmão, o diabo estava aprisionando a mente, o coração, a alma daquela pessoa. Mas quando ela escuta a palavra de Deus, amém? Pode estar assim, ó, sentadinho, ouvindo a palavra de Deus. Se aceita Jesus Cristo, se entende o que Jesus fez, se aceita de coração, irmãos, aquela vida, ela é o quê? Liberta e transformada. Olha o que Paulo ele fala aqui, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, Paulo ele diz assim, ó, porque eu não me envergonho do quê? Do evangelho, né? O que o evangelho é, irmã Dani? O evangelho é a boa notícia. Amém? O evangelho é a boa notícia. Para aquela pessoa que estava lá presa por demônios, a pessoa estava lá na religião, cavalo do diabo, né? A pessoa começa a ouvir falar de Jesus. Eu não quero mais saber disso. Eu quero Deus. Muitas vezes, né? A religião, os demônios ameaçam aquela pessoa. Se tu sair, eu vou tocar na tua vida. Se tu sair, eu vou tocar na tua família, né? Qual é a boa notícia, irmãos, para uma pessoa dessa? Que Jesus Cristo já venceu todo demônio, todo principado, toda potestade. Qual é a boa notícia para uma pessoa que estava ali, serva, escrava desses demônios? Que há um nome maior do que o nome de qualquer entidade, do que o nome de qualquer demônio. Qual é o nome que está acima de todo nome, irmãos? O que a palavra de Deus diz? É o nome de Jesus. O que a palavra de Deus diz? Que maior é Jesus em nós do que o Deus desse mundo, Deus desse século. Então, para essa pessoa que estava aprisionada por esses demônios, a boa notícia é que Jesus é maior e Jesus já venceu. E que para ela em Cristo há liberdade e há libertação. Para uma pessoa que recebeu um laudo médico, para uma pessoa que foi desenganada pela medicina, por uma pessoa que ouviu uma palavra terrível, o médico disse, é câncer, é maligno, vai precisar de rádio, vai precisar de químio. Ela recebeu uma má notícia. Qual é o evangelho para essa pessoa? Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus já levou, você não precisa levar. Pedro pregando para Enéas, ele disse, ei Enéas, Jesus Cristo, ele te dá
saúde, amém? Receba a saúde agora, seja curado. E Enéas recebeu, né? E ele foi curado para a glória de Deus. Então, irmãos, aqui diz, Paulo falando, né? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Aí ele fala, pois, o que o evangelho é, irmãos? O poder de Deus. Então aqui diz que o evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus. Lá diz que a mensagem da cruz é poder. Amém? E a mensagem da cruz é o quê? É o evangelho. É a boa notícia que as pessoas precisam. Amém, irmãos? Chega de má notícia. Sim ou não? De má notícia o mundo já está cheio. Liga a televisão, é terrível. Olha o jornal, entra no Instagram, entra no Facebook. A notícia é o quê, irmãos? Terrível. Mas nós fomos chamados para sermos mensageiros de Deus, pregadores desse evangelho. Posso me envergonhar em dizer que eu sou crente, em dizer que eu sou de Deus? Não posso me envergonhar. O mundo não se envergonha, irmãos, em defender aborto. Sim ou não? Tem até slogan, meu corpo, minhas regras. Eles não se envergonham em defender descaradamente a morte, o homicídio, uma mãe matando o próprio filho. Olha só que coisa terrível. Eles não se envergonham, irmãos, de defender aquilo que eles acreditam. Machismo, feminismo, homossexualismo, eles não se envergonham. Eles defendem as ideologias deles, o quê? Com unhas e com dentes. Mas às vezes o diabo tenta intimidar o povo de Deus. Para o povo de Deus ficar o quê? Acuado, constrangido, envergonhado. Alguns com vergonha de andar com uma Bíblia embaixo do braço. Alguns, irmãos, ficam com vergonha de postar no Facebook, no Instagram, que são de Deus, que são de Cristo. Às vezes no Facebook tem tudo. Tem política, tem jogo de futebol. Eu fico com o pé meio atrás. Ah, fulano tá namorando com ciclano. O ciclano é uma benção. Eu entro para olhar lá. Não tem nada de Deus? Como assim? Como assim? Eu posto aquilo que eu acredito. Eu posto a respeito da minha fé. Eu posto aquilo que me define. Você está entendendo, irmãos? Então, nós não podemos nos envergonhar da palavra de Deus, da mensagem da cruz, porque este é o poder de Deus. Para o que, irmãos? Para a salvação. A salvação de todos. É isso? É para todos. Mas é todos que vão ser salvos? Não, porque a salvação de todo aquele, o que, irmãos? Que precisa? A mensagem da cruz é poderosa. A mensagem da cruz, irmãos, é infalível. Mas eu preciso crer. E Deus está falando isso no meu coração. Segunda-feira eu preguei sobre a fé nas promessas de Deus. A fé nas promessas de Deus. Aonde tem estado a nossa fé? Ah, irmã Dani, o médico disse. Irmã Dani, veio o exame. Irmã, eu vi o exame com esses olhos que a terra há de comer. E aí, você está crendo no laudo médico? Você está crendo no médico? O que a palavra de Deus fala ao nosso coração? Seja todo homem mentiroso. Somente Deus verdadeiro. Essa palavra veio da boca do homem ou veio da boca de Deus? Deus concorda com o que o homem disse? Deus concorda, irmãos?
O que a palavra de Deus fala? Então eu preciso escolher no que eu vou crer. Eu preciso escolher, irmãos, o que eu vou ouvir, aonde eu vou colocar a minha fé. A mensagem da cruz é o poder de Deus. O evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Mas eu preciso crer. E quando eu creio nessa mensagem, aqui, né, quando eu creio nesta mensagem, fala primeiro do judeu, também dos gregos. A mensagem da cruz tem que trazer fé ao nosso coração. Não adianta, irmãos, saber muito versículo. Não adianta anotar todas as referências que a irmã Dani dá. Não adianta, irmãos, ouvir e reouvir a mensagem, se não crer nesse poder. Olha só o que diz aqui em Hebreus. Vamos lá comigo? Hebreus. Capítulo aqui, irmãos, de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. No capítulo 3, muitas vezes diz assim, ó, quando o Espírito de Deus falar ao teu coração, não endureça o teu coração. Isso diz em Hebreus 3. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a mensagem, quando nós ouvimos a boa notícia, o que o diabo ele tenta fazer, irmãos? Ele tenta endurecer o nosso coração. Para quê? Para a gente não viver milagres. É ou não é? Na hora da mensagem, irmãos, é uma luta. É uma guerra espiritual. O pregador está trazendo a boa notícia e o diabo está lá. Pois é, mas é que a irmã Dani não conhece a tua dor. Pois é, não, mas é que o teu problema é muito grande. Não, mas o problema é que a tua avó, a tua mãe morreram dessa doença. Tiveram problema de coração, tiveram problema de pressão. Irmãos, Deus fala de um lado e o diabo, o problema, fala o quê? Do outro. Para quê? Para o nosso coração se endurecer. Para o nosso coração, irmãos, não crer e esse poder não operar em nós. Olha que coisa séria. A irmã Dani não está contando a história de conto de fada. A irmã Dani não está contando, irmão, uma história da carrochinha. Eu estou falando para você a palavra de Deus. Amém? Eu estou falando para você o poder de Deus, que pode mudar a tua vida, que pode dar um basta nessa dor, nesse sofrimento. Só que, se você não crê na mensagem de Deus, irmãos, nada vai acontecer. Isso aqui que está acontecendo aqui, ó, vai ser como se fosse só uma palestra. Nada vai diferir de uma aula que um professor dá, de uma palavra que um coach dá, de uma palavra motivacional que alguém possa fazer. Amém? Olha só o que diz aqui, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2, fala assim, ó. Porque também a nós foram pregadas o quê? As boas novas. Então, se a boa nova foi pregada, o que nós imaginamos? Que ali estava o poder. Porque o evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus. Amém, irmãos? Só que diz assim, ó. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como
a eles, né? Então muitas pessoas vêm na igreja e escutam a boa notícia. E têm acesso, irmãos, à boa notícia. A gente vê o maior e o melhor pregador de todos. Quem? Jesus Cristo. A própria palavra materializada em carne e osso. E a gente vê, irmãos, uma multidão seguindo Jesus. Sim ou não? Mas todo mundo da multidão era liberto? Todo mundo da multidão, irmãos, era curado? Lembra aquele episódio da mulher hemorrágica? Que a Bíblia diz que uma mulher tocou em Jesus com fé. E o que ela extraiu de Jesus? Poder. Virtude. O que Jesus diz? Ei, alguém me tocou. Os discípulos entendem? Os discípulos perguntam, como assim, Senhor? A multidão está te apertando. Ela tinha sido a única, irmãos, a tocar em Jesus. Ela tinha sido a única. Tinha uma multidão apertando. Mas a Bíblia relata apenas ela. Apenas ela. Extraindo poder e virtude. E aí? Você quer fazer parte da multidão? Ou você quer extrair poder? Ou você quer extrair virtude? Irmã Dani, eu quero me encontrar com Jesus. Em cada culto, em cada leitura bíblica, em cada momento de oração, irmã Dani, eu quero me encontrar com Jesus. Eu quero ter minha vida transformada. É isso que Ele quer para nós, irmãos. Então aqui nós vamos ler de novo. Olha só. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o evangelho, o poder de Deus, como a eles. Mas a palavra da pregação. Ai, meu Deus. O que diz aí, irmãos? Nada lhes aproveitou. Alguém tem tempo para perder? Alguém veio aqui perder tempo? Irmã Dani, eu vim aqui porque eu queria jogar minha manhã fora. É isso, irmãos? Não. Então aproveite. Aproveite a palavra de Deus. Aproveite, irmãos, o poder de Deus. Você tem disponível, irmãos. Você tem disponível. O que a palavra de Deus diz? Que pelo sangue de Cristo nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao trono de graça de Deus. Pelo sangue de Jesus. Foi caro esse acesso. Foi ou não foi? Foi. Só que tem gente que não aproveita. Tem gente que não se achega ao trono da graça de Deus. Irmãos, Jesus pagou o preço. Ele se humilhou, ele se esvaziou até a morte, morte de cruz. Para depois ser exaltado. E ter esse nome acima de todo nome. E esse nome, Ele colocou nas nossas mãos a liberdade de usar. Nós devemos usar. Orar no nome de Jesus. Determinar o milagre, determinar a bênção. Olha que coisa séria. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas aqui teve ocasiões que foi pregado. E a Bíblia diz, e nada se aproveitou. Foi pregado para o doente continuou doente. Foi pregado para o endemoniado continuou endemoniado. A pessoa continuou escrava do pecado. E a gente vê muito disso, irmãos, acontecer dentro da igreja. Entra ano, sai ano, troca pregador. E aí, pastor, como é que tá o fulano de tal? Ah, tá na mesma. Na mesma. Às vezes o pastor Moisés fala, então o problema não era eu. Irmãos, não podemos fazer
vã a cruz de Cristo. Amém? Vamos ler de novo? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com o que, irmãos? Com fé. Então, quando eu recebo a palavra, o poder de Deus, a palavra, o poder de Deus vai ficar inerte, irmãos. Não vai ter serventia, não vai ter validade nenhuma se eu não crer na mensagem que eu estou recebendo. Amém? Isaías 53 diz assim, ó, quem, pois, deu crédito? Quem creu na nossa pregação? Aí pergunta, quem se manifestou o braço? O poder de Deus. Irmão, só se manifesta o poder na vida daquele que crê. Só se manifesta o poder na vida daquele que crê. Precisamos dar crédito, irmãos. O homem falou, amém, mas eu vou orar e eu vou buscar Deus porque a última palavra vem da boca de Deus. Você lembra a situação do rei Ezequias? Ele tinha um decreto de morte sobre a vida dele. Tinha ou não tínhamos? E esse decreto tinha vindo da boca de homens, tinha vindo da boca de Isaías. Quem é que mandou Isaías falar? Quem, irmãos? O próprio Deus. Mas quando Ezequias orou, se arrependeu, se consertou, buscou a Deus, irmãos, aquele decreto foi transformado. Amém, irmãos? É nisso que nós precisamos nos apegar. Sabe por que é bom pregar para criança? Sabe por que é bom pregar para criança, irmãos? Porque a criança, quando ela aprende algo, ela defende com unhas e dentes aquilo que ela aprende. Sabia? É uma fé pura. Ela recebe de coração, irmãos, e ela acredita com todo o coração dela. Eu já vi criança puxar a orelha de pessoa mais velha. Eu lembro uma avó que estava desesperada. E aí a criança falou assim, vó, é isso que seu pastor ensina lá na igreja? Não é isso que a gente aprende na escolinha? Olha só, irmãos. A nossa confiança precisa estar aonde? Em Deus. Em Deus. Não creia no que o diabo fala. A Bíblia já nos revela que ele é mentiroso, irmãos. A Bíblia já nos revela que ele é mentiroso. Creia na verdade que sai da boca de Deus. Aí diz, a palavra da pregação nada nos aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles o que a ouviram. Então essa não é a vontade de Deus. Quando o pregador estiver aqui trazendo o evangelho, a boa notícia, o poder de Deus, a mensagem da cruz, no teu coração, creia, receba, assuma, se posicione. E aí, capítulo 4, nós lemos o versículo 2. Vamos pular agora para o versículo 12. Versículo 12, o versículo favorito da minha avó. Minha avó vive dizendo essa palavra. Hebreus 4:12 fala assim, ó, porque a palavra de Deus, olha só o que a palavra de Deus é viva e é eficaz. O que é eficaz, irmã Dani? Não falha. Não falha. Essa palavra é eficiente
para trazer cura ao doente. Amém? Eu creio, irmãos. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está curando. Quem já foi curado na pregação aqui? Irmã, já cheguei na igreja com uma opressão, uma agitação, uma inquietação. Irmã, algo maligno. Mas na hora da pregação, irmã Dani, saiu tudo. Com quem já aconteceu? O que diz aqui? Porque a palavra de Deus, eu digo, é viva e traz vida. E eficaz. Ela não falha. Quando nós temos fé, ela não falha. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra quer operar em você hoje, no teu corpo e no teu espírito. A obra é completa. Amém, irmãos? Então, a notícia, o evangelho é o poder de Deus. E se você crer, você vai vencer. Para nós nos aproximarmos aqui do final, 2 Coríntios, irmãos, capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, antes nós estávamos na primeira carta, né? Na primeira epístola. Agora, 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo, irmãos, de número 14. 2 Coríntios 2,14. Fala assim, ó. E graças a Deus, que de vez em quando nos faz triunfar. É isso? O que diz aí? Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar, vencer. De que maneira, irmã Dani? Em Cristo. Teve algo que Cristo não venceu, irmãos? A morte segurou ele? Segurou, irmãos? O inferno segurou ele? Satanás segurou ele? O nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades seguraram ele? Os cravos na cruz seguraram ele? Então, assim como Cristo venceu o mundo, diz lá em João, a Bíblia diz, graças a Deus, diga, oh glória! Que Deus sempre nos faz triunfar quando nós estamos aonde? Em Cristo. Na palavra, quando nós sabemos a vitória da cruz. Amém? E é isso que Deus quer para você. Que você triunfe em Cristo. Só que eu falei para você que a mensagem da cruz tem que estar associada à fé. Sim ou não? Para nós concluir, eu não tinha planejado, mas o Espírito Santo planeja tudo. Primeira epístola de João, capítulo 5. E quem estava aqui quarta-feira sabe que o pastor pregou? Sim ou não? Primeira epístola de João, capítulo de número 5. Irmão que me faz vencer é Deus. Irmão que me faz vencer é Cristo. Mas eu falei, precisa ter o quê? Fé. E olha o que diz aqui. Primeira epístola de João, capítulo 5. Versículo de número 4 diz, porque tudo que é nascido de Deus, o que diz aí, irmãos? Vence o mundo.
Vence o mundo e vence o que está no mundo. Assim como Cristo venceu o pecado, vence o pecado. Amém? Vence as aflições. Jesus disse, ei, não desanima, tenha bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Só Cristo venceu, irmã Dani? Não. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O que diz aí, irmãos? A nossa fé. O que nós precisamos ter para vencer também? Fé. Crer. E aí o versículo de número 5 fala, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, levou a nossa condenação, morreu no nosso lugar, para nos reaproximar, nos reconciliar a Deus e nos levar para o céu. Irmãos, nada nos aprisiona aqui nesse mundo. Amém? É isso que Deus quer que você coloque no teu coração. Que você creia. Que você creia. E agora nós vamos fazer o exercício da fé. Nós vamos orar, nós vamos repreender, nós vamos nos posicionar. E a palavra de Deus diz que a vitória vai vir sobre a fé nesse poder libertador do que Jesus Cristo fez em nosso favor. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia? Eu vou pedir para o Brian preparar.